Boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos a mais um webinar do Vivadi, né? Mais um webinar da rede, né? Que a gente promove todas as quintas-feiras. E que está aqui, boa noite, Márcia, e que traz aqui discussões que interessam aos gestores de escolas. Então, a ideia da rede, a proposta da rede, é reunir gestores de escolas num mesmo grupo para que a gente possa estar discutindo questões estruturais que dizem respeito às escolas no Brasil, né? Os grandes desafios das escolas, né? Para que possam cada vez mais repensar seus elementos para mostrar valor, para fortalecer seu posicionamento, né? O que a gente tem feito até aqui um pouco é trazer essas discussões que são discussões importantes e temas para serem refletidos através de um conjunto de provocações, né? Então, para quem já acompanha a gente, já está acostumado com isso. Para quem ainda não acompanha, está chegando agora, seja muito bem-vindo. Hoje, um tema antigo, mas novo, né? Por um lado, antigo, porque já se fala nesse tema há muito tempo. Por outro lado, novo, porque ele, me parece que nesse contexto que nós vivemos, ele acabou entrando meio que, como dizia antigamente, quando nasceu, tinha o parto forçado, né? A fórceps. A rede tem uma página já no ar, na internet, né? Então, rede.vivadi.com.br. A rede é uma iniciativa do Vivadi, mas é um espaço independente, onde os gestores estão participando da discussão, participando de eventos como esse, participando de eventos como o que aconteceu na última terça-feira, participando dos grupos, né, que a gente tem promovido aí no WhatsApp, consumindo conteúdos, tá? Participando das discussões que a gente faz peer-to-peer às terças-feiras, né? Quase sessões de mentoria. A Rebeca gosta de dizer que são sessões de mentoria. Eu só não sei quem são os mentorados e quem são os mentorandos, né? Porque as trocas são tão ricas que fica difícil saber quem são os mentorandos e quem são os mentorados. Então, tem todo um ecossistema aí nesse sentido, né? Temos algumas pessoas novas aí no time que a gente trouxe, e a ideia é que a partir das próximas semanas possa ter ainda mais conteúdo circulando, ainda mais discussão acontecendo. Essa semana vocês receberam uma newsletter que a gente começou a enviar, fazendo alguma curadoria de conteúdo, enviando por e-mail. Na página da rede, a gente tem publicado de 1 a 2 posts, blog posts por semana, né? E fora os vídeos de todos os webinars que já aconteceram, que estão no Spotify, para vocês escutarem sob a forma de podcast, tá? Então, mais uma vez, bem-vindos. Joelma, boa noite, Joelma. Obrigado sempre aí pela sua presença, pela sua boa noite. Oi, Mônica. Joelma, feliz pela temática. Legal, Joelma. Espero que você, Joelma, possa trazer algumas contribuições, né, sobre como é que, por um lado, vocês têm encarado esse desafio na escola de vocês, né? Por outro lado, como você espera encarar, né? A gente tem, nos últimos webinars, estimulado muito a participação de vocês para que não fique uma coisa muito monológica, né? A ideia aqui não é ser um monólogo em que só nós falamos, mas sim levantar alguns pontos através de provocações para que a gente também possa escutar o que vocês têm a dizer, tanto que tem sido feito, que faz sucesso, quanto que vocês gostariam de fazer, mas que ainda não estão conseguindo fazer, para que a gente possa entender aqui, então, de que forma a gente pode dar esse passo e começar, então, a fazer. Tá? Elisandra Bernardino, seja bem-vinda. Se é nova por aqui, bem-vinda. A gente promove esses webinars todas as quintas-feiras. Fora esse, a gente tem feito outros também, algumas datas separadas. Nos grupos da rede, a gente tem divulgado tudo isso.
assim como na página, como eu acabei de falar. Seja muito bem-vinda, Alessandra, e Tamirsa também. Mônica, obrigado pelo carinho sempre. Vamos lá, então. Hoje eu vou começar, então, fazendo aí uma abertura sobre o tema e dizendo o seguinte, quem já vem acompanhando a gente regularmente, né, e eu estou vendo aqui entre as pessoas que estão assistindo, algumas pessoas que já vêm normalmente acompanhando a gente, devem estar sentindo falta de ver o Pablo aqui, né? O Pablo hoje ele teve algumas dificuldades de estar aqui presente, né? Mas ele está bem, está tudo bem com ele. E a gente, então, eu trouxe hoje aqui outros 2 parceiros meus que têm um outro tipo de experiência, um outro tipo de história para contar, para que possam, então, compartilhar, a partir desse tema que a gente traz hoje, um pouco de suas histórias e experiências sob a forma também de provocações. Tá? A gente, semana que vem, retorna com o Pablo, retorna ao nosso modelo, mas a gente também quer testar aí vários modelos para ver como é que eles funcionam. Tá? Então, eu vou começar aqui apresentando os meus parceiros, que também são parceiros no Vivadi. Né? No Vivadi, somos um grupo aí de 4 sócios, né? Eu, o Pablo e os outros 2 que estão aqui. E cada um dentro da sua experiência, cada um dentro da sua área de atuação que vem fazendo, vem contribuindo muito. E eu tenho certeza que vocês vão adorar ouvir eles. Para quem não conhece ainda, né? Muita gente já conhece o Pedro. Pedro, dá um oi aí. Fala, pessoal. Boa noite. Bom vê-los. Alguns conhecidos aqui, bem bom. Legal. Algumas pessoas já conhecem o Pedro London. O Pedro London tem uma longa trajetória ao longo dos últimos anos, atuando no mercado de educação. Ele é o head hoje de uma empresa chamada Inspin, né? Ele é o big boss lá na Inspin, e muitos já conhecem porque o Pedro vem prestando uma assessoria para algumas escolas, né? E participado de algumas reuniões e promovido alguns eventos também para escolas. Então, Pedro vai trazer um pouquinho dessa experiência dele de contato com escolas e de ter mergulhado nesse universo de educação para que possa contribuir para o debate. E também tem aqui, eu não sei em que lugar da tela tá, mas para mim está aqui embaixo, o Francisco Bartolozzi, né, amigo de longa data, parceiro também de longa data. Muitos também já conhecem, né? O Francisco tem uma trajetória de mais de 20 anos trabalhando no setor educacional, visitando escolas, né? Eu estou há muitos anos na área de educação e conheço pouca gente que conhece tanto de escola no Brasil quanto o Francisco. Então, o Francisco tem muita história para contar sobre realidade de escolas, coisas que dão certo, coisas que não dão certo. E como um dos fundadores do Vivadi também, contar um pouco do que a gente fez até aqui enquanto ensino híbrido e quais são os resultados que isso tem trazido para as escolas. Tá? Então, a ideia é cada um trazer um pouquinho. Fran, dá um oi para a galera te conhecer. Tudo bem aí? Tudo bem? Obrigado, Mal. Tudo bem? A gente também, eu estou aqui também para garantir o sotaque, tá? Esse sotaque, você consegue me ouvir aí? Tá tudo... Não, estamos ouvindo, é isso aí, Bartô. Tem que garantir o sotaque. O sotaque dessa reunião não pode... Se ficar só brasileiro aqui vai ser esquisito, não vai ser Vivadi. Então, o Vivadi e o projeto que a gente sempre faz na América Latina. Então, eu papel hoje também. Obrigado. Legal. Pela entrada. Obrigado. Valeu, Fran. Bom, a Mônica diz aí que sempre aprende com London. Francisco, parceiro incrível, sempre contribuindo para o crescimento das escolas. Então, que bom, Mônica. Obrigado. Então, que eu devia ter lido o seu comentário antes de fazer a apresentação, Mônica. Sempre aprende com London e o Francisco, parceiro incrível, sempre contribuindo. Márcia, boa noite. Seja bem-vinda também. Máquel também. Legal ter todo mundo aqui hoje, um público grande, bacana aqui hoje. Tem Máquel e Arlene levantaram a mão. Bom, retomando aqui como é que funciona a coisa, a gente tem vocês sabem que tem aqui uma ferramenta de Q&A e tem também uma ferramenta de chat. Vocês podem usar qualquer uma das duas para fazerem perguntas, para fazerem comentários,
para trazerem exemplos. Tá? Então, é importante essa participação de vocês, uma participação ativa. Se durante o webinar também quiserem trazer um depoimento, na semana passada a gente trouxe duas das pessoas que estavam assistindo para trazerem um depoimento, então trouxemos como painelistas, ativamos a câmera e o áudio, e essas pessoas trouxeram um exemplo do que estavam fazendo em suas escolas, e esse tipo de contribuição é super rica, então esse espaço está aberto. Se você quiser participar, você coloca assim, eu gostaria de participar, quero dar meu depoimento, e traz para a gente. A ideia é ser um espaço de troca, né? A gente defende um modelo de educação que seja diferente desse modelo instrucional, que alguém é detentor de um conhecimento e está aqui para passar o conhecimento, e alguém para aprender ele dessa maneira instrucional. Não é assim? A gente quer que seja um espaço de diálogo, de construção coletiva. Tá? Eu vou começar, então, aqui o nosso papo, falando o seguinte, lendo para vocês, não sei se vocês leram no grupo da rede, mas lendo um texto de provocação que nós trouxemos aqui, né? Foi escrito pelo Pablo, inclusive, que é o seguinte: os tempos de troca são tempos híbridos, períodos históricos onde convivem práticas e, muito mais do que elas, convivem paradigmas. Esse tempo nosso agora é da maior hibridez para o mundo escolar que eu lembre. Nunca estivemos mais escondidos e mais desafiados por tendências que muitas vezes até são opostas. É bom nos manter híbridos um tempo para pensar, provar, testar, mas não deveríamos nos perpetuar nas hibridezes. Entre aspas. Chegará a hora da tomada de posição. Que tensões nos atravessam? Quantas são? Quais são elas? Como não nos manter passivos perante a elas? Não é um cenário simples e nem amigável, mas nem por isso deixa de ser um cenário apaixonante. O corretor do computador me troca a palavra por apavorante. Puxa, vamos tentar nos movimentar com coragem e com levedade, né, com leveza, por tudo isso. Alguma coisa boa tem que sair das nossas trocas e de nossa inteligência coletiva. É dever ético nos educadores protagonistas do sistema educativo. Ao final de contas, ele será também o que a gente seja capaz de fazê-lo ser. Bom, essa foi o texto de provocação inicial para cá, né, para esse encontro, que eu acho que retrata um pouquinho do quanto que esse tema da educação híbrida nas escolas, ele acabou sendo introduzido, né, de maneira muito forçada, digamos assim, né? Então, a gente saiu de um modelo tradicional de ensino, em que, na maior parte das escolas, os alunos eles não são protagonistas do seu próprio aprendizado, e entramos forçadamente num modelo mais do que híbrido, eu acho que é diametralmente oposto, né? A ideia do híbrido, do blended learning, que vem sendo falado já há algumas décadas, e talvez seja uma das maiores tendências da educação do século XXI, e não é nada novo, é que ele promove uma mistura entre ensino presencial e propostas de ensino remoto, online, ou que não aconteça presencialmente na sala de aula. Para isso, a gente integra a educação à tecnologia, tecnologia essa que já permeia tantos aspectos da vida do estudante, né? Então, a gente saiu de um modelo que era fundamentalmente presencial para um modelo que hoje está acontecendo completamente à distância, né? Então, eu conheço, tenho acompanhado um pouco do que está acontecendo pelo Brasil, mas em poucas cidades as escolas retomaram as aulas, né? Então, fazer o híbrido, que é a mistura do presencial com o online, e de entender como encaixa, né? Como se correspondem esses momentos, como se complementam esses momentos, para tornar o aluno cada vez mais protagonista e possibilitar ele
um nível de autonomia na construção do seu próprio conhecimento, porque a gente não fez a transição. Né? Então, a gente saiu muito de um... E se alguém aqui tem um modelo blended, um modelo híbrido que vinha funcionando nas escolas, compartilha com a gente, conta para a gente como é que tem sido isso, como é que funcionava isso, para a gente explorar aqui também. Mas a realidade da maior parte das escolas que a gente vem acompanhando, né? E eu falo aqui também no papel de professor, e já fui coordenador, diretor, sócio de escola, a gente sai de um modelo que era essencialmente presencial, um modelo que era essencialmente o aluno no papel de um ouvinte, naquele modelo instrucional, e passa por um modelo em que não chega a ser híbrido, mas é totalmente remoto, né? E dentro desse remoto, o grande desafio é como é que a gente faz, então, com que esse processo aconteça, dado que esse aluno não assumiu o protagonismo e ele não está mais fisicamente presente, né? Eu acho que essa é a realidade, que muitas das escolas se depararam nesse momento, nesse contexto, e a nossa proposta aqui é o quanto que nesse momento, nessa realidade atual, a gente está trazendo aprendizados do que precisamos fazer, do que precisamos avançar nessa agenda de construção para que a gente não deixe de ser totalmente online e volte a ser totalmente presencial, mas construa esse modelo híbrido de maneira eficiente, tirando o aluno desse... Eu vou trazer aqui, então, para um início de provocação, o Pedro London vai contar um pouquinho aí de um contexto. O Pedro tem conversado com muitas escolas, a Mônica, inclusive, falou um pouquinho sobre isso, né? O Pedro tem circulado por escolas, né? Conversado, assessorado escolas e tem percebido como é que essa realidade se manifesta. Então, Pedro, conta para a gente um pouquinho, traz um pouquinho das suas provocações em relação a isso. Quem está nos assistindo, se quiserem trazer perguntas, dúvidas, questões sobre esse tema, são sempre muito bem-vindas e ajudam a alimentar esse diálogo. Vai lá, Pedro. Legal. Boa, Mal. Bom, pessoal, o que eu vou tentar trazer aqui um pouco é isso, né? Esse momento que a gente está vivendo aí, que até o Pablo coloca no texto dele lá, que é ao mesmo tempo que é apaixonante, o corretor põe para apavorante, né? São coisas que a gente está olhando. É uma coisa que a gente aqui no Vivadi é bem fanático por estar observando as coisas, né? E olhar um pouco do que está acontecendo, o contexto. Por isso que a gente tem vários fóruns de conversas diretas com as escolas. Na Inspin também a gente acaba vivendo no dia a dia ali da escola, então a gente acaba tendo um privilégio de estar olhando de um lugar que poucos têm hoje, né? Quer dizer, de conseguir olhar muita referência. Hoje você não tem um livro, você não tem um curso que fale como a gente agir agora, né? O que tem que fazer. E essa troca de experiência, o que a gente está lendo, tem sido muito interessante. Então, o intuito de trazer um pouco do contexto geral é uma leitura aí nossa de que fase que a gente está, né, desse processo, né? Observando como é que foi acontecendo aí ao longo do tempo, a gente entendeu que tiveram aí, nós estamos numa quarta etapa, talvez uma quarta onda aí. A primeira onda foi quando a gente foi pego de surpresa, como a escola vai fechar, né, de uma forma muito rápida, né, muito de repente isso veio. E a primeira dúvida que pintou é como é que a gente se adaptava, né? Como é que adaptava conteúdos, como é que a gente olhava que ferramentas. A dúvida ali uso o Zoom, uso o Google, enfim, como é que eu faço a comunicação com as famílias, comunicação com os alunos. Então, teve uma primeira onda aí que foi um desespero de como é que eu começo a colocar o carro para andar, né? Então, essa foi a primeira fase. Passada essa fase, a gente discutiu bastante aí, né, Mônica, também um pouco disso, no caso prático dela, assim, mas passada essa fase, aí começou uma fase mais de adaptação, né, onde a gente começou a fazer as primeiras atividades, testar e ver como é que era o formato, o que era síncrono, o que era assíncrono, escola que tentou dar férias para postergar um pouquinho, mas depois voltou e ficou, então teve um segundo momento que foi de adaptação, né, muita porrada, a gente tem acompanhado muito e sabe que o desafio na educação infantil é maior, né, do que nos outros segmentos. Educação infantil ali é uma dificuldade, né, você ter ali as crianças aí com uma autonomia menor, enfim.
Mas esse período de adaptação foi uma segunda fase que é começar a se acomodar ali e entender como fazer. Depois, entrou numa terceira fase, que aí começou, bom, e aí, que tipo de resultado está vindo? Até pelo calendário aí, né, do ano, né, tinha que fazer fechamento de bimestre, de trimestre, começava a ter que ter algum tipo de avaliação, alguma observação do que de fato estava gerando de resultado, estava aprendendo ou não está. E acho que ainda não é nem que foi, né, que chegamos aí no modelo 100% redondo, mas, enfim, até aqui a gente foi agindo dessa forma. E aí tem hoje, né, vários estados aí, ou escolas, né, cada um foi montando seu calendário, mas que agora entraram até numa fase aí de recesso, né, ou de férias, enfim, e que começa agora a se falar da volta de fato, né, da volta da abertura da escola, né, como é que ela vai acontecer na volta. E a gente ainda sente que tem uma fala muito grande sobre os protocolos, na questão sanitária, como é que vai acontecer, mas a gente fez um encontro aí essa semana, até com um grupo bem interessante de escolas muito boas, assim, né? Com projetos pedagógicos muito interessantes, que aí a gente começou a falar um pouco dessa quarta etapa, né? Quer dizer, não é só reabertura sanitária e tal, mas como que vai se dar a educação nesse modelo que vem, né? Nesse modelo que vai chegar agora, né? E que aí a gente está falando de um modelo que a gente sabe que não vai voltar todo mundo, né? Que a gente sabe que tem professores que estão no grupo de risco que não voltam. A gente sabe que tem alunos que estão, ou eles mesmos no grupo de risco, ou que moram com familiares que estão no grupo de risco que também não voltam. Sabemos da possibilidade, né, de abrir a escola e poucos dias depois, algumas semanas depois, vir uma determinação do governo de fechar de novo. Então, a gente tem que estar muito preparado e aí para uma fase que aí sim, a gente até agora, de uma certa forma, foi quase convidado a reagir, né? A gente estava reagindo até agora. De novo, retomando aí o texto do Pablo aí, quando a gente não tem muito como ser como tá passivo, né, agora, né? A gente teve agora como escola, né, a gente tem provocado isso bastante, né? Tudo que a gente olha e discute aqui no Vivadi, nos projetos, como é que a gente tira o lugar, a escola do lugar que ela está hoje, né? Como o Maurício falou, essas coisas de ensino híbrido é falado há décadas, né? Mas a gente sabe que tem que fazer diferente, a escola sabe que tem que fazer diferente, mas a gente de fato sair desse lugar da passividade ou né, de se esconder atrás do dia a dia ali, do que a gente tem que fazer e que toma o dia a dia inteiro do gestor, é o desafio que a gente está sendo posto agora, né? Agora não tem mais como você não tomar uma posição, não sair da passividade e falar, bom, agora eu vou agir dessa forma, né? A gente até fez um paralelo nesse processo aí, nessa conversa que a gente teve aí com esse grupo de escolas. Quem acompanha um pouco aqueles processos mais de coach, que, né, enfim, mesmo várias linhas aí da administração, que falam da curva da mudança, né, que vem originalmente da área da psicologia, e que essa curva da mudança é o processo que uma pessoa passa, né, essa base original, quando tem uma perda de alguém, né? Então, tem um primeiro choque, né? Quer dizer, alguém que morreu repentinamente, você tem primeiro um choque, depois desse choque você entra numa fase de negação, depois da negação você entra numa fase de frustração, aí você vai numa fase de depressão. Então é uma curva, né, que você vai lá para o fundo e aí de repente você começa a ter que voltar e existir e olhar para frente. Bom, agora essa é a realidade, né? Então a gente por muito tempo negou a realidade, né? A gente vou dar férias porque vai passar, e não é isso que vai acontecer. As famílias entraram num processo desse também, né, de colocar quase que a culpa nas escolas, né, a negação delas, né, jogar a culpa na escola, a escola como se fosse o vilão, como se a escola tivesse fazendo esse processo acontecer dessa forma, né, como se a escola fosse responsável por esse contexto que está aí. Então, essa leitura, né, um pouco na linha do tempo, de como as coisas foram acontecendo, está levando a gente para esse momento que agora não é mais só reagir, a gente tem que agir, né, e aí como que então o tal do novo normal para a educação? Quais são as bases que a gente vai trabalhar para a educação, nesse sentido de saber que não vai estar todo mundo presencialmente ali, e como é que a gente pode, aí, né, nesse lugar que a gente está, de novo fazendo a referência à provocação original ali, né? Sair do apavorante, porque a gente passou por vários momentos até, né, que muitas escolas, a grande maioria das escolas privadas, né, passaram até por medos até do negócio se manter ou não,
mas para a gente ir para o apaixonante de que linda oportunidade que a gente está vivendo, né? Que a gente está vivendo a história de que, por um jeito forçado, né, a forceps, como o Maurício falou aí, a gente foi colocado numa situação que a gente sabia há muito tempo que a gente tinha que caminhar, né? Que é entender outras formas de atuar. Quando a gente olha da forma que a gente colocou, né, os alunos 100% dependente de um professor ou de um conteúdo, quer dizer, ele é muito dependente, muito pouco autônomo, e a gente sabe, a gente discute a questão de autonomia de estudantes, de alunos, também há muito tempo, a base da educação é essa, né? Então agora a gente está sendo provocado a, de fato, romper esses paradigmas que a gente viveu e ficou, de uma certa forma, acomodado na falsa segurança de que isso tinha um caminho aí pela frente, para ir para um outro lugar. Então, eu acho que é isso, assim, o que eu trago aí, nesse contexto geral que a gente tem visto com as escolas, todas essas interações, é que a gente até agora foi meio que reagindo, bom, como é que eu faço, e agora as coisas meio que estabilizaram, né? A gente já não tem mais aquele desespero de acertar ferramental, de ficar negociando desconto, quer dizer, quem saiu, quem está lá tem alguma coisa de ajuste. Agora, o foco é como é que eu vou viver com esse híbrido, de fato, por um tempo. A gente sabe que isso vai demorar um tempo, e quem ainda acha que vai voltar logo tudo ao normal, que a gente está provocando aqui que não vai, a gente está afirmando que não vai. Então, acho que é isso, Mal. Legal. Pedro, obrigado pelo teu depoimento e pelos teus exemplos. Você tem acompanhado aí muitas escolas e eu acho que ao longo aqui da nossa conversa você vai lembrar de vários outros exemplos para citar. Acho que promoveu aqui um bom diálogo, né? A Ceissa disse, por exemplo, que a escola estava acostumada a ter o ano inteiro planejado e, de repente, perdeu as referências, né? Ceissa, eu diria para você aí que as escolas, tradicionalmente, né, eu tenho presenciado muito isso nas escolas que eu tenho mais contato, mais relação, que tenho assessorado e que a gente tem conversado, que a escola, tradicionalmente, ela se posiciona de uma maneira muito controladora e muito baseada em referências, né? Então, esse momento é um momento em que, para muitas escolas, é um momento meio que desesperador, né? Porque ela perde essa capacidade de controle. Eu até tenho visto escolas do tipo assim, que o coordenador entra na aula online para assistir a aula do professor, né? Que era só o que faltava no presencial. E no remoto, era o que não deveria ter acontecido, é o que está acontecendo. A oportunidade do remoto é uma oportunidade de você se reinventar, buscando avançar. E o que eu tenho percebido é o coordenador entra e vê, aí assiste e vê o que está acontecendo, né? Então, acho que essa oportunidade para muitos está sendo perdida nesse sentido. Então, acho que perder as referências mostra a necessidade que as escolas precisam ter de ter flexibilidade, ter maleabilidade e de criarem uma situação em que ela está preparada a se adaptar a mudanças muito rápido, né? É um mundo que muda muito rápido, as escolas mudam muito lentamente, e esse contexto ajuda a repensar o que a escola precisa para que ela tenha velocidade de mudança, né, e avance nesse sentido. A Mônica traz aqui que temos que entender que a escola híbrida é que nos dará a condição de retornar. Então, construir essa dinâmica vai precisar fazer parte de um plano estratégico e pedagógico da escola. Não podemos negar a escola remota para esse retorno. Concordo com você, Mônica. Eu gostaria, inclusive, de retomar aqui algumas discussões que a gente teve em webinars anteriores em cima disso. Vou ler só a primeira, que é a contribuição da Fátima. Fátima, obrigado sempre pelas suas ricas contribuições também. O modelo híbrido tenta emergir pelas metodologias ativas. No entanto, adaptamos as práticas antigas, integrando alguns momentos de alguma tecnologia, mas muito centrada no professor. Super concordo com você, Fátima. Na verdade, parte um pouco, eu acho, dessa reflexão que eu estou fazendo, do quanto que, para muitas escolas, não tem sido uma oportunidade, né, de avançar, né? E para muitas tem sido retrocesso. E parar e fazer essa reflexão, eu acho que é super importante. Eu vou também retomar isso daqui já, Fátima. Elisa fala, os obstáculos nos impulsionam a encontrar novas formas de ensino e nos modernizar, a aperfeiçoar. Fátima diz que a grande dificuldade é ver como conseguimos sair desse paradigma. Bom, ao longo dos webinars que a gente vem participando e fazendo aqui, a gente tem trazido algumas discussões. Em algumas dessas discussões,
alguns conceitos, alguns processos, eles voltam, né? E eu queria aproveitar aqui também essa discussão para retomar algumas coisas, né? Por um lado, né, a gente tem um conjunto de fatores que estão transformando o futuro da educação. E se vocês derem um Google e pesquisarem isso, vocês vão ver vários deles que a gente pode condensar em mudança de perfil de estudantes, né? Aumento do uso de dispositivos móveis, maior acesso à informação e materiais didáticos e facilidade do ensino à distância. Tá? Então, essas são algumas tendências. Se a gente pega essas tendências e mistura isso com o que a gente está discutindo, que é o híbrido, né? Que é essa combinação entre qual é o papel da sala de aula, no seu modelo mais instrucional, tradicional, e qual é o papel do ensino online, trazendo novas propostas, novas possibilidades de abordagem, a gente primeiro precisa parar para repensar o perfil do nosso estudante e a forma como a gente está formando o nosso estudante, né? Aqui dentro da rede, a proposta é a gente investir muito no desenvolvimento do hemisfério direito do aluno, né? Na parte não cognitiva, na capacidade dele de criar, na capacidade na formação artística, na inteligência emocional. E a gente acredita muito que esse hemisfério direito, o investimento nesse hemisfério direito, que passa por diversas atitudes. Então, assim, a gente dentro do hemisfério direito começou a desenhar programas para desenvolver esse hemisfério direito. Chegamos a 34. E dentro desse 34 tem coisas que são desde como é que o cara se comunica, como é que estuda, como é que cuida da saúde. E todos eles estão dentro de um mesmo ecossistema que dão a esse aluno, permitam a ele lidar com esses desafios, né? E a gente entende que o investimento da escola nesse sentido, ele primeiro deve ser feito antes de um investimento em tecnologias. Então, acho que historicamente o grande erro é: vamos montar uma sala de computador, vamos investir no Google Classroom, vamos distribuir notebooks para os alunos. O filho do Francisco tem um notebook que ele recebeu da escola, um notebook. Adianta? Colocar uma lousa digital é o caminho? Criar uma sala de informática é o caminho? Talvez até seja, mas não é o principal investimento. O principal investimento é aquele investimento na mudança de uma cultura. E a mudança dessa cultura, ela passa tanto pela cultura da escola, né, a forma como a escola enxerga a formação dos seus alunos e sai desse modelo que hoje está totalmente centrado no instrucional e avança para um modelo que é baseado na construção de autonomia dos estudantes. O estudante ele só vai conseguir ocupar esse espaço fora se ele for um estudante autônomo. De que forma as escolas hoje, e aí fica uma pergunta como provocação para vocês, estão investindo, trabalhando na construção dessa autonomia dos estudantes? Por outro lado, de que forma as escolas hoje estão ativando territórios numa perspectiva formativa para ampliar essas possibilidades de aprendizagem? E esses territórios, eles passam pelo recreio, passam pelo espaço de casa, passam pelos intervalos. O espaço de formação, ele deveria ir além da sala de aula. Tá? Outro ponto, que dispositivos estão sendo pensados nesse sentido? Tá? Então, eu acho que passa antes por uma mudança de cultura, a construção de uma nova cultura, através de uma série de iniciativas, para depois a integração de tecnologias, para não correr o risco de se gastar eternamente dinheiro com tecnologias e programas que nunca trazem resultados, porque culturalmente a escola não consegue mudar. Tá? O Francisco vem há muitos anos acompanhando os sistemas de ensino, ele tem uma longa experiência com o sistema de ensino, e pode compartilhar aqui um pouco com a gente esse histórico. Assim, o Francisco tem praticamente 20 anos, né, talvez um pouco mais do que isso, né, o que dá quase a vida inteira dele, né, esse jovem rapaz aí, acompanhando. E assim, Fran, qual que é a tua conclusão em relação ao quanto que os sistemas de ensino hoje estão promovendo
esse avanço no ensino híbrido aqui no Brasil. Legal, Mal, legal. Bom, eu vou me permitir sair um pouco na minha fala do ensino híbrido pensando na sala de aula, na relação do professor e o aluno. Eu vou me permitir falar da vida híbrida. Eu acho que a gente, a partir de tudo isso que está acontecendo, a gente começou a mudar em todo aspecto, em todo sentido. Nós estamos mudando. Nossa relação hoje das empresas que tínhamos como costume fazer um relacionamento muito presencial com as escolas, a gente está aprendendo também a como vamos nos relacionar hibridamente. Como que acontece agora uma visita? Como que eu vou lá na escola da Mônica a me sentar a tomar um café com a Fátima? Ou seja, esse mundo que é um mundo presencial que agora tem que ser híbrido. E como nós, como adultos, vamos chamar, a gente aprende dessa relação para também levar isso para o campo do jogo lá, da sala de aula, e o que a gente muitas vezes cobra do professor, o que a gente acha e espera que aconteça. A discussão é uma discussão muito rica, uma discussão muito importante que tem que ser perfeita, e sempre tem que ter um foco também em algum lugar sobre como vamos a transmitir, como vamos liderar a relação com as famílias. Porque o campo, o território família, você que falava de territórios, é um território que a gente vai ter que aprender também a como comunicar todo esse novo mundo, toda essa nova pegada de um ensino diferente. O professor estava preparado para um modelo, o aluno estava acostumado a um modelo, e as famílias, culturalmente, elas só sabem e sabiam e tinham ciência de aquilo. A cobrança da família, da relação, da formação de hoje, termina sendo a mesma cobrança que fazia antes. Ela tem que aprender e nós temos que ensinar e temos que trabalhar também em conteúdo de como a família vai avaliar o que a gente está fazendo e o trabalho que está sendo feito. Então, de novo, eu vou responder a tua pergunta em relação à oferta hoje do sistema de ensino. Historicamente, são 25 anos, mais do que isso, eu lembro, a única empresa que eu trabalhei na minha vida tem a ver com educação. Moleque lá, com 18 anos, a gente decidiu, vamos lá, seguir a vida que faz minha mãe, e comecei a fazer o mesmo trabalho que minha mãe fazia e me apaixonei pela educação. Longe de estudar educação, longe de estudar pedagogia, a gente aprendeu nesse caminhar e a gente se apaixonou. Eu me apaixonei pela educação, me apaixonei pelas escolas, me apaixonei pelos diretores, me apaixonei pela possibilidade que a gente tinha dentro de uma editora, de uma empresa editorial, de transformar a educação. A gente acreditava e a gente acredita ainda que tem o poder de transformar a educação. Quando dentro dessa editora histórica, uma das melhores, vamos chamar as mais representativas das editoras da América Latina, que também faz parte aqui no Brasil, a gente tinha o 80% do material didático, dos livros, das formações, 80% de nosso material didático estava nas mãos dos alunos na América Latina. Se você tem esse poder de que 80% de teus livros, de teu material, de tua proposta pedagógica está na mão dos alunos de um continente, você tem o poder de transformar. E muitas vezes a editora e o sistema de ensino, ele não transforma mais porque ele se deve a uma demanda. Ele se deve àquilo que a escola termina demandando porque acha que aquilo que a família demanda para a escola. Então, a família demanda para a escola demanda para a editora produz aquilo que vende, aquilo que todo mundo quer comprar. Mas, em qualquer momento que uma editora se propõe fazer uma coisa diferente, que pode baixar os seus índices de vendas, eles terminam não fazendo. Porque, de novo, aquele ecossistema de oferta e demanda também tem feito uma parada em esse processo de entrega de um conceito diferente digital. Chegamos na época a gente chegou aqui no Brasil mais ou menos no 2012, 2011, eu lembro que a gente chegou, o Pablo e eu, o Pablo chegou um pouquinho antes do que eu, e a gente se encontra com uma situação educacional muito parecida com os outros países que a gente já tinha morado e vivido, que tinha a ver com, bom, a tecnologia e a relação com tecnologia. Muitas escolas acreditavam que tecnologia era ter um laboratório de informática. A gente quis transformar isso. Mas para transformar isso, não simplesmente era entregar uma ferramenta tecnológica, e você falava disso, Maurício, não era entregar
um equipamento tecnológico. Era mudar na concepção do que a gente entende como conceito digital. Digital na concepção. E foi nesse processo de aprendizado, de ensaio e erro, porque a gente foi lá, conversou, inventou, voltou, a gente foi aprendendo que a nossa proposta, a proposta de um novo modelo, tinha que partir de quem cria o material, de quem pensa o que a escola deve consumir hoje. E aí me apelo muito, vou trazer ao Pablo aqui como referência, porque Pablo sempre pensou em como a oferta deveria mudar a demanda. A gente deveria levar para as escolas uma lógica diferente, ainda que essa lógica seja uma lógica muito mais complexa na relação. Mas se a gente queria transformar realmente a relação da escola em relação ao trabalho e à entrega, a gente tinha que começar por nós. Eu teria que ter uma oferta diferente. Não adiantava falar, agora eu sou digital porque meu livro agora é um CD-ROM, ou meu livro, o professor tem uma tela e uma pantalla. Era a concepção, era colocar exatamente esse aluno no centro, junto com a tecnologia, para criar e produzir uma entrega. Então, hoje, interessante, eu me coloco, e vou voltar ao meu início da minha fala, eu me coloco no meu aprendizado, eu, Francisco, como estou aprendendo a ser híbrido na minha relação com meus clientes, híbrido na relação com meus amigos. Eu estou aprendendo a ser híbrido porque a gente nunca teve essa necessidade tão marcante que temos hoje de estar sempre na frente dessa tela. Mas como vamos aproveitar que não simplesmente seja uma conjuntura, sino uma transformação na possibilidade que eu vou ter agora de trabalhar, ainda morando no Brasil, trabalhar com 5 ou 7 países da América Latina, porque eu tenho essa oportunidade agora. E eu tenho que explodir essa oportunidade agora. Não preciso pegar um avião para chegar lá, porque tudo isso também encarece toda essa relação. Então, essa lógica digital da entrega de um conceito dessa nossa empresa, desse Vivagy, que você também fazia um bom resumo do que a gente está entregando, tem uma lógica digital, tem uma lógica híbrida e nasceu assim. Eu por aqui vou parar e gostaria de ter outra oportunidade para contar um pouco mais na essência do que a gente está fazendo hoje em essa relação híbrida. Legal, Fran. Belo depoimento. A Fátima bateu palmas aqui, inclusive. Obrigado, Fátima. Eu vou retomar aqui alguns comentários que apareceram. Primeiro da Fátima, que fala que os alunos estão habituados a esperar o que o professor tem para lhe dar, né? Acho que entra muito dentro dessa característica do novo aluno, né, Fátima? O quanto que a gente precisa construir nesses alunos uma autonomia para que isso seja libertado, né? Não simplesmente dizer ele faça assim, mas construir novas características na formação desse aluno para que ele possa fazer isso espontaneamente, né? E dentro do híbrido, acho que esse é um grande desafio, né? Criar cultura de estudo, enfim, que é um tema que a gente já discutiu, um mal necessário dentro do ter que compreender o que a escola não tem mais certeza nem resposta, é verdade, ser isso. E aí a Juscelia fala que a escola precisa repensar suas práticas. Maquil fala do bela experiência, a Mônica deu parabéns para você, Fran, Viviane também. A Fran tem uma belíssima experiência. Eu queria trazer aqui o seguinte, dentro desse modelo de educação híbrida, né, e retomando um pouco a fala da Fátima, atualmente, o que a gente faz hoje, os alunos passam aí por um conteúdo de uma maneira para avançar, algo mais elaborado, enfim. Então, está muito concentrado ainda no professor, e agora, por exemplo, como as coisas estão funcionando atualmente, né, o professor entra, entrega um link para o aluno ler alguma coisa, ou entrega um PDF para o aluno ler alguma coisa, depois entrega uma lista de exercícios para o aluno responder e enviar de volta. Em alguns casos, tem algumas aulas online. E aí eu pergunto, por que o PDF que o professor trouxe é a melhor referência para aquele aluno? Numa sala de aula, né, ou num grupo em que a gente tenha 15, 20, 30 alunos, cada um tem a sua forma de aprender alguma coisa.
né? Uns visualmente vão aprender melhor, outros ouvindo vão aprender melhor. E o grande erro, um dos grandes erros da sala presencial sempre foi querer colocar todo mundo no mesmo ritmo, no mesmo modelo e criticar aqueles que fogem desse modelo. Então, durante muitos anos, eu ouvi professor assim, você não está notando, não está prestando atenção. E muitas vezes o aluno, ouvindo, ele está aprendendo muito melhor do que escrevendo. Então, é a forma como cada um aprende. E dentro dessa forma como cada um aprende, se a gente reproduz um modelo da sala de aula no modelo à distância, no modelo online, a gente não está facilitando esse processo. Então, dentro desse modelo híbrido, precisa-se repensar esse engessamento, né? Eu vou contar aqui uma história, o Pablo sempre gosta de contar essa história e eu também sempre cito esse exemplo, né? Ele sempre cita esse exemplo e eu sempre conto essa história, é isso. Que é o exemplo da Wikipedia, né? Eu me lembro que um professor pediu para meu filho fazer um trabalho, ele fez um trabalho, entregou o trabalho e colocou a referência dele, era o Wikipedia. E o professor falou, não, você não pode consultar a Wikipedia, porque a Wikipedia é uma plataforma aberta, e numa plataforma aberta tem muitos erros. E não aceitou, por mais que o trabalho tivesse certo. Então, essa negação em relação ao novo que está surgindo e que oferece uma série de possibilidades, ele é um grande desafio a ser superado, né? Pouco sabe esse professor que a Wikipedia tem cerca de 20% menos erros do que uma enciclopédia tinha. Os verbetes da Wikipedia têm 20% menos erros do que uma enciclopédia tinha. Então, essa falta de conhecimento, eu acho que essa falta de busca por estratégias do tipo, se o tema é o aparelho circulatório, por que não os alunos fazerem essa curadoria em relação ao aparelho circulatório e trazerem o que aprenderam? Porque tem que ser aquela referência que o professor indicou. Então, eu acho que a possibilidade dentro do híbrido que existe é a possibilidade de você usar o que está disponível, tanto em termos de conteúdos quanto em termos de dispositivos, e estimular os alunos a buscarem esse conhecimento e trazerem esse conhecimento para que o professor ali, trazido isso pelos alunos, possa então indicar, vamos por aqui, qual é o erro aqui? O que a gente pode destacar daqui? Tá? E aí assim a gente pode trazer, aproveitar toda essa riqueza que existe, né? Então, esse é um dos caminhos do híbrido. Bom, eu vou ler aqui mais, além também, logicamente, né, de um outro desafio, que é o desafio da personalização. Como é que a gente avança nessa personalização e sai de um modelo de ensino que é totalmente massivo, né, em massa. Vou trazer aqui mais 3 depoimentos. A Joelma fala... Fátima, você fala assim, é preciso saber como encontrar o que pode ser fake. E eu acho que isso devia ser ensinado, né? Eu acho que ensinar o aluno como é que ele consegue descobrir o que é fake e o que não é, se o aluno traz e você mostra o que é fake e o que não é, né? Da mesma forma o celular, né? Tradicionalmente as escolas proíbem o aluno de usar o celular. Né? Eu me lembro uma vez ter visto um professor numa escola, o aluno fez uma pergunta assim, pega o seu celular, dá um Google e vê qual é a resposta. E o coordenador entrou na aula e falou assim, o aluno não pode usar o celular em sala de aula. Então, a riqueza que tem do conhecimento que está na internet, hoje é proibida pela escola como forma de negar isso e poucas escolas ensinam o aluno a pesquisar. Pesquisar no Google não é trivial e poucos alunos sabem fazer e poucas escolas ensinam. Usar o celular de maneira construtiva, poucas escolas ensinam. Né? A gente... é mais fácil proibir do que ensinar nesse caso, porque a gente não domina isso, né? Bom, a Joelma fala, estou aqui ouvindo falar sobre as formas de ensinar, de aprender e como a escola tem que se adequar à contemporaneidade. Fiz um textão, mal. Ô, Joelma, vou escrevê-lo em 2 postagens. Joelma, se você puder postar e compartilhar isso no grupo da rede, vai ser riquíssimo. Essa é a ideia. Muitíssimo obrigado pela sua contribuição. Esse é o espírito, eu acho que a gente consegue avançar sim. Ela mandou aqui os dois textos. Obrigado. Eu vou postar isso aqui no grupo e trazer as pessoas para discussão depois, Joelma. Excelente, assim, teus 2 textos. A Cláudia fala, ocorre muito isso entre os profissionais não aceitar a pesquisa atual, querer apenas sua indicação e centrar o conhecimento.
Verdade, precisa ensinar a pesquisar. As novas formas de ensinar. O professor hoje ele precisa trazer coisas novas para ensinar que não estão necessariamente em conteúdos que o aluno encontra facilmente, porque o aluno sempre vai estar na frente. Ele sempre vai saber um pouco mais daquilo ali do que o professor, porque ele está o tempo inteiro na rede. Então, os desafios são outros, e esses desafios precisam ser repensados. Tá? Eu vou trazer aqui uma discussão, trazer você, London e Francisco, para uma reflexão final, que é o seguinte. A Elisandra fala que o maior desafio está sendo a capacitação de professores para as aulas remotas, ensino híbrido será mais outro desafio. A gente falou um pouquinho sobre isso no último webinar, Elisandra, sobre capacitação, e a gente pode aprofundar essa discussão depois, também a gente também já falou sobre aulas remotas aqui. Mas eu vou trazer aqui o seguinte, primeiro para você, Pedro, que é o quanto que a gente consegue atender hoje o quanto que as escolas conseguem atender hoje essa demanda, né? Então, eu vou trazer tanto atender a demanda dos seus alunos, quanto atender uma demanda de posicionamento de mercado, né? A gente já fez um webinar aqui que é como é que a escola constrói sua identidade, mostra qual é a sua identidade, coloca ela em valor como estratégia de posicionamento. Então, eu vou fazer essa pergunta sobre atender a demanda que existe hoje. Por um lado, atender a demanda conjuntural, que é uma coisa que a gente não gosta, vou aproveitar que o Pablo não está aqui para falar de conjuntura, e por outro lado, atender a demanda estrutural, que é se fortalecer no seu discurso para se posicionar e aumentar a sua capacidade de captação e expansão. E depois uma pergunta para você, Fran. Tá, Mal, eu vou fazer isso. Para mim, eu vou colocar duas provocações e duas reflexões, mas quando você fala da demanda foi exatamente isso, né? Quando o Francisco colocou, né, a cadeia, como é que é, né? A família demanda uma coisa, que a escola fica preocupada em atender aquela demanda da família, e aí vem o sistema de ensino e atende a demanda da escola, que depende da demanda da família, né? E a gente como educador, na educação, a gente está sempre procurando, a gente quer inovar, e a gente se coloca sempre naquela posição de, mas a gente não consegue inovar porque a família não deixa, a família é conservadora, a gente tem dificuldade de colocar muito em valor o que a gente faz, né? Principalmente o que é diferente, o que a gente está chamando de hemisfério direito, quer dizer, a aula de matemática, a aula de português, cada um está encontrando o seu caminho, mas o que a escola tem de próprio, de identidade, e como ela pode se apropriar daquilo lá, e começar a defender convicções, né? E aí eu acho que hoje a gente está sendo convidado aí a pensar, né? E a olhar isso que você falou, né, Mal? Não é conjuntural, é estrutural. Isso aqui é daqui para frente, não é o agora. A gente sabe que as mudanças que vão ficar disso aqui não são conjunturais. E que todas as escolas hoje estão com o seu corpo pedagógico parado para pensar o que vai fazer daqui para frente, como vai fazer. E aí a gente pode tomar uma decisão de fazer, né, continuar fazendo mais do mesmo, ou de falar, bom, agora é hora de eu tomar minha postura, e tomar minha identidade, tomar minha proposta de valor, né? O que a gente falou, que o Mal comentou, a gente já fez um webinar aqui sobre isso, que a gente busca, né, com o Vivadia, ou com todos os projetos que a gente está fazendo, qual que é a identidade da sua escola, o que você tem de identidade e como é que você tem valor, em primeiro lugar, né? Como é que você foge de ser uma commodity, onde você tem um monte de alunos que repetem, né, algum material didático que você pega de um terceiro, como é que você cria uma identidade, e esse momento que está sendo colocado agora é esse incrível, de sair desse lugar, né, de só atender a demandas e começar a criar demanda, começar a criar caminhos, porque ninguém sabe como vai caminhar daqui para frente. Então agora é a hora, a família está esperando que a escola se posicione diferente, então que linda oportunidade de trabalhar nisso, né, de poder criar sair desse ciclo vicioso aí de atender demandas, né. E uma outra provocação que eu gostaria de trazer, aí vou trazer de novo o Pablo. O Pablo está presente na nossa conversa aqui, porque ele tem os seus momentos marcantes. Mas quando eu encontrei, quando eu conheci, na verdade, a primeira vez que eu o vi, foi num evento, acho que se não me engano, foi na BET Educar, naquele evento de educação, e ele estava num painel junto com a Sônia, da Escola da Vila, aqui de São Paulo também, que, né, por muito tempo, né, sempre foi reconhecida aí como uma escola que estava inovando à frente do tempo, e ela falando muito, né, da questão do desenvolvimento da autonomia do aluno e tal, né, a postura diferente do professor, e foi falando de coisas
que eles faziam lá na Escola da Vila. E aí, na sequência do painel, era o Pablo. E o Pablo começou assim, com o auditório lotado, assim, e falou: gente, alguém fala que está errado o que a Sônia está falando? Alguém não sabe que deve preparar a autonomia do aluno, que a gente tem que ter o professor de um outro jeito e tal? Mas quem de fato faz? Quem de fato senta hoje para pensar e falar, eu vou fazer diferente, e aí é comprar uma briga muito difícil, comprar briga com os pais, comprar briga com todo mundo e tomar um posicionamento, né? Quem de fato faz? Então, que a gente não incorra no risco de ficar de novo nesse lugar, né? Porque até sem críticas, mas nas mensagens que a gente vai recebendo aqui, né? A escola precisa repensar a sua postura, o professor precisa ser não sei o que, a gente sempre precisa colocar essa coisa, tem que, e agora é hora da gente agir, de fazer, né? De novo, do texto original aí do começo da conversa, é sair de fato da passividade, mas que baita oportunidade, né? Então, essa seria a minha contribuição final aí, cara. Obrigado, Pedro. Bela contribuição. A Selma, inclusive, diz: a escola, adorei a fala, a escola deve defender suas convicções. É por aí. A gente acredita muito nisso também, Selma, e a gente está aqui para ajudar as escolas a construir essas convicções. Fran, vou te dar também uma fala aí de conclusão e aberta, mas induzindo você a contar um pouquinho o que você tem visto por aí de híbrido, de fato, acontecendo nas escolas. Qual que é a sua avaliação? Legal. Legal. Bom, depois de uma fala dessa como do London, a gente deveria fechar mesmo a reunião. O cara mandou bem. Essa fala foi... Me identifico com essa fala do London. Me surpreende. Muito bem. O menino tem aprendido muito. Olha que é o menino da casa, viu? Tem aprendido, é o novo do grupo. Eu quero trazer, vou conectar um pouco com a fala do London e espero trazer uma provocação um pouco dura, quem me conhece aí, quem sabe que eu acompanhado o processo de escolas de perto, eu sempre falo, agora vem a hora do puxão de orelhas. Eu sou um cara que eu posso te dar um beijo, um abraço, mas no momento de dar um puxão de orelha, aí vai, o Fran leva e faz. Eu tenho um olhar, nos últimos 3, 4 anos, morando no Brasil, vou falar agora do Brasil, não vou falar da América Latina, porque não sei, não poderia falar com tanta certeza com o que eu vou falar agora. Tem uma história aqui no Brasil, nas escolas particulares, que eu vou chamar e que todo mundo se reconhece com essa história do modismo. O modismo é uma prática que a gente deveria ter muito cuidado. Eu lembro há 3 anos atrás, há 4, 5 anos atrás, era o bilinguismo, todo mundo para o bilinguismo. Como manadas as escolas indo por história do bilinguismo. Antes do bilinguismo era tecnologia, era louça digital. Gente, cuidado com essa história dos modismos. Maker, aí tá Maria Helena falando maker. Gente, modismo é uma coisa muito perigosa para o processo educacional. Essa história de híbrido, de ensino híbrido, poderia ser um modismo que a gente entra hoje, todo mundo vai e vamos lá para frente. O ano que vem, quando a aula volta normal, de novo, o professor na lousa falando para os alunos e pronto. E não mudou nada. Foi solamente um pico e voltamos. Então, vamos pensar em que o híbrido, ele tem que ficar, de fato. O híbrido tem que ficar e tem que entrar no osso da educação, no osso da relação escola, aluno, família, tem que ficar mesmo no osso e aí sim se reposicionar. Como London falou, vamos reposicionar as nossas escolas. Eu tenho conversado, e agora vou responder a tua pergunta, mas eu estou conversando nos últimos 2 meses, intensamente nos últimos meses, no último mês com as escolas, e minha mensagem para a escola é: cuidado com aquela escola que fala o que muitas vezes falou, esse ano não dá para mudar nada. Esse ano não vou mexer. O ano que vem, gente, se uma escola se posiciona e fala que não vai mexer para o ano 2021, acabou-se. Uma escola que fala, não vou mexer, compra o caixão mesmo, porque a escola tem que ter passado por um processo onde tem que ser mexida. A escola do ano 2021 tem que ser outra. Eu até permito que a escola culmine o ano 2020 tentando sobreviver, ok? Mas 2021 não é para sobreviver. 2021 é para arrebentar, para fazer uma coisa diferente, para trazer a comunidade que nunca olhou para nossas escolas. Porque todas as escolas estão fazendo o mesmo. Então, cuidado com isso, vamos nos diferenciar.
Mal, quando a gente, felizmente, quando a gente trouxe a nosso conceito do programa de inglês lá atrás, todo mundo olhava para nós e falava, vocês estão loucos. Como que um programa de inglês que não tem livro? Como que um programa de inglês que não tem um passo a passo? Como que um programa de inglês que não vai falar de qual vocabulário você vai aprender essa semana? A gente estava muito louca, mas a gente é louca. E a gente vai oferecer daqui para frente loucuras, mas loucuras que vão a transformar, loucuras que vão mudar. Essa seria a minha fala de reflexão final. Legal, Fran. Muitíssimo obrigado. A Fátima disse boa, Fran. A Elisandra falou, gostei das palavras, Francisco. A Ceissa diz que a mudança tem que ser de concepção de educação, senão teremos apenas modismo. Ceissa, a Cláudia fala, ensino híbrido não é trazer o modismo, muito assertiva a sua fala. Então, perfeita. Depois da fala de vocês dois, eu não tenho mais muito o que falar, né? Só agradecer as contribuições de vocês. Foi uma discussão riquíssima. Eu acredito que todo mundo aqui que passou por ela hoje curtiu, né? Eu curti bastante ter ouvido vocês, a experiência de vocês num outro formato, né? Então, obrigado pela presença de todo mundo que esteve aqui hoje assistindo a gente, ouvindo a gente. Toda quinta-feira a gente promove esse webinar em que a gente conta um pouquinho da história do que para a rede, né? Compartilha com a rede o que a gente está pensando, o que a gente está vendo por aí e o que as pessoas estão contribuindo, né? Então, essa discussão é muito rica, a gente quer contribuir para que haja, de fato, essas mudanças que são estruturais, né? Então, vamos aproveitar a conjuntura para promover mudanças estruturais na realidade das escolas, em termos de formação, em relação à visão que a gente tem para a formação dos nossos alunos, a formação dos nossos professores, tá? A Joelma diz, Francisco nos deu um puxão de orelhas, trouxe algo muito significativo para a educação. Fran, brilhante, parabéns, obrigado. Pedro também. Fica o convite para vocês assistirem o nosso webinar na semana que vem, para acompanharem na rede, né? A gente essa semana vai correr uma pesquisa para entender como é que na rede a rede tem funcionado para vocês através do grupo do WhatsApp. A página da rede.vivadi.com.br com posts semanais novos que a gente tem feito. Eu vou aproveitar, Joelma, o belíssimo resumo que você fez e postar tanto nos grupos da rede, quanto também fazer um blog post. Aliás, o blog está aberto, quem quiser mandar um artigo, quem quiser compartilhar uma reflexão, o espaço é aberto para todo mundo e não tem dono. Os donos são os gestores de escola no Brasil, que a gente quer trabalhar para construir uma nova realidade. Tá? Obrigado aos elogios de todo mundo, da Márcia. A Ceissa diz que não perde mais nada. Obrigado, Ceissa. A Elisa diz discursos incríveis, aprendi muito nesse webinar. A gente também aprende muito, Elisa. Eu, cada vez que ouço esses caras, aprendo mais ainda. Estou utilizando esse webinar e os próximos como material de suporte para minha formação de professor. Olha só. Tem podcast no Spotify, hein, Elisa? Demais, hein, meu? Diz que gostei muito de sua explanação, Francisco. Precisamos mesmo de seguir outros caminhos que levem a uma nova aprendizagem. Enfim, obrigado, pessoal. Um excelente encontro. Enfim, foi lindo aí o que vocês disseram, a contribuição de vocês. Uma boa noite aí para todo mundo. Se cuidem, saúde, sucesso, muita paz para vocês. Uma boa noite. Obrigado, pessoal. Beijo muito grande. bom. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Valeu, Mal. Valeu, Fato. Sucesso. Até mais. Obrigado.